nobres pares, colegas vereadores. Bom, é um tema, sem dúvida alguma, muito complexo, né? E eu acho que a gente precisa debater com alguma profundidade, né? O que é preciso, para quem está nos acompanhando através das redes sociais, qual é o objetivo prático de uma moção? É exprimir uma opinião, né, da Câmara de Vereadores em relação a um tema, né? Mas, efetivamente, o que é que essa moção vai fazer ou vai trazer de benefício para as mulheres? Eu acho que é isso uma das pautas que a gente precisa, sim, falar a respeito. E que bom que esse caso, né, se é que tem algo de bom num caso horrendo como esse, mas que trouxe para essa casa essa discussão. Porque, por vezes, vereadora Marisol, a gente se sente aqui um tanto quanto sozinhas, né? É a vereadora Marisol, é a vereadora Denise, a vereadora Estela, a Tati falando e batendo na mesma tecla, né? E como é bom a gente ver que esse parlamento está vendo, sim, que é um problema grande, é um problema grave. A gente tem dados que mostram que a cada 10 minutos no Brasil uma mulher sofre uma violência sexual, um estupro. Mas é preciso deixar claro que a violência sexual ela não é apenas o estupro em si. E eu acho que quando a gente fala que essa castração ela vai trazer uma progressão da pena, uma redução da pena, para mim isso é pior. Porque, de fato, parece que, não, então a pessoa vai lá, toma um remedinho e, a partir disso, então, ela está livre. Mas quem vai garantir que, de fato, essa pessoa vai fazer o tratamento adequadamente? Vai ter um fiscal do lado do cidadão para verificar que ele vai realmente tomar o remédio e que isso não vai acontecer, porque aí eu preciso concordar com o vereador Rafael, de que me parece um problema muito mais mental e psicológico e que um remédio não vai resolver isso. Ou talvez resolva, mas aí a gente precisa fazer um debate sério nessa casa e muito mais amplo. E aí a fala do Felipe me representa muito bem de que, nesse momento, a gente parece ter aqui um debate muito mais ideológico do que voltado em ações para proteger as mulheres. Porque eu não quero apenas punir a pessoa que faz um ato horrendo desses. Eu quero evitar que esse ato aconteça. Porque depois dele ocorrido, vereadores, aquela mulher, aquela criança, aquele menino, ele vai ficar para o resto da vida com trauma e precisando de tratamento psicológico. Então é muito mais amplo e a gente precisa fazer discussões mais aprofundadas a respeito disso. E eu preciso dizer que, infelizmente, a gente, por vezes, né, olha a nossa legislação penal e fica com essa sensação de impunidade. Mas aí a gente precisa falar da legislação penal e alterar essa legislação penal. Mas, principalmente, a gente precisa compreender e ter dados que nos mostrem quais são as melhores alternativas para se falar e para se tratar sobre esse assunto. Porque não dá para a gente apenas jogar para a torcida um tema que é tão importante. Eu acho sim que essa Casa Legislativa precisa debater mais esse assunto, precisa dar vez e voz a essas pautas e precisa pensar principalmente em ações práticas para que a gente possa mudar essa realidade. Então, eu deixo aqui esse desabafo de que precisamos sim falar sobre esse assunto, mas precisamos ter argumentos, precisamos ter a ciência. E eu acho que nenhum de nós tem o conhecimento suficiente hoje para dizer isso é bom, isso é ruim. Porque eu adoraria e com certeza votaria favorável se tivesse a comprovação de que, não, com esse tratamento ele nunca mais vai estuprar, nunca mais vai fazer mal a uma criança ou uma mulher. Mas o estupro ele é muito mais amplo do que isso. E então a gente precisa ter dados e ter a ciência a nosso favor e fazer discussões que, de fato, nos mostrem dados, né? Porque hoje a gente está discutindo com pouca informação, com pouco conhecimento, mas é um assunto que precisa, sim, ser debatido e que a gente precisa pensar em ações práticas para proteger as crianças, as mulheres que passam por essas situações. E, novamente, dizer, essa castração com uma progressão de pena, para mim, não é algo bom, não é algo que deveria estar sendo debatido. Eu acho que a gente precisa pensar em políticas públicas que sejam mais efetivas na proteção e na prevenção desses atos. Obrigada. Obrigada,